E geralmente essa perfeição está associada a uma lembrança infantil de que eu não tinha nenhuma responsabilidade, não pagava nada, não precisava trabalhar. Então eu recebia, como eu recebi, todos aqueles preparativos, meus pais enfeitando a casa, minha mãe e minha avó cozinhando, o cheiro das comidas de Natal, o cheiro do peru sendo assado, o cheiro de doces, compotas, as luzes na casa, as músicas que apareciam no Natal. E eu achava aquilo tudo mágico, eu sabia que haveria uma noite especial e durante toda a minha infância, minha avó se vestia de Papai Noel e trazia os presentes, nós ganhávamos exatamente o que queríamos e alguns presentes são inesquecíveis até hoje. Tenho uma memória muito doce de um autorama que eu e meu irmão tivemos, memória de cada bicicleta que eu ganhei, memória de patinete, memória de brinquedos extraordinários e a gente no dia seguinte brincava, exibíamos orgulhosos no pátio ou na calçada, a bicicleta nova, tudo aquilo parecia mágico, iam perguntar, pô, o que você ganhou de Natal? E essa felicidade da prosperidade familiar, da família unida, eu inclusive não sabia muito sobre choques familiares, não sabia das fofocas, nós éramos preservados dos grandes dramas familiares. Então o Natal era mágico, bastante mágico. E parecia naquela ocasião que todas as pessoas tinham aquele Natal. Nós não sabíamos dos abismos sociais do Brasil, não sabíamos das guerras entre as avós rivais, não sabiam dos jogos que corriam por debaixo dos panos. Tudo era felicidade, tudo era alegria naquele momento. É muito bom lembrar disso. Mas o custo desta memória infantil era a profunda alienação que nós tínhamos de tudo. Não participávamos em nada a não ser como as pessoas que recebem, como em geral nós no Brasil tratamos crianças, as pessoas que recebem essa alegria. E tudo isso foi muito bom, tudo isso foi muito especial. Mas tal como acontece com as amizades infantis, com a relação que você tem com os pais, com a própria relação que muitas pessoas têm com Deus, à medida que o tempo vai passando, você deveria desenvolver outra concepção. Seus pais, com muita frequência, no meu caso e de muitas pessoas, vão se tornando de pais provedores em filhos dependentes. Dependentes psiquicamente, dependentes afetivamente, em alguns casos dependentes financeiramente. Os pais vão virando seus filhos e se somam aos seus filhos e outros dependentes, e você, como eu, vai se tornando mais pesado. O Natal vai ficando mais caro e deixa de ser a festa mágica e passa a ser a festa do estresse, de lojas lotadas, de muitos gastos. A comida que antes era maravilhosa continua lá. Mas agora eu desenvolvi muitos gostos, agora a questão das pastas no arroz, da maçã na maionese, agora eu desenvolvi gostos. Esses gostos dividem as famílias como uma coisa insignificante. Agora eu estou estressado porque eu comprei tais presentes e não ganhei na mesma proporção, porque eu gastei tanto e meu cunhado, meu irmão, minha prima, minha tia não gastaram tanto, porque na hora da louça pode haver uma discussão, porque agora o mundo passou a ter nota fiscal para mim. E na infância eu não sabia o que viria a ser CNPJ ou CPF. Como o Natal foi acompanhado desse estresse, quase todos os filmes de Natal retratam isso. Meu amigo Leandro Hassum mandou um convite para a estreia de um filme que ele fez sobre o Natal, em que grande parte do filme, a parte inicial, é o estresse de Natal, as lojas lotadas, a bicicleta que não entra no porta-malas, no filme, em todos os custos das convivências familiares. Eis que o Natal não se adapta à vida de adulto. E passamos a melhorar, graças a esse atrito atual, nós passamos a melhorar a memória do Natal passado, daquele Natal em que eu não tinha custo. E não é o Natal que eu estou cobrando. Na verdade, é a passagem do tempo, meu envelhecimento. Às vezes o Natal passa a ser transferido para as crianças, suas ou de outros. Mas isso não parece ser suficiente, porque você não pode viver o Natal deles por mais que possa fazer transferências. Você não pode viver o Natal alheio. O Natal em si perde significado. São poucas as pessoas profundamente religiosas que, diante da celebração do mistério da encarnação de Deus em uma criança, podem celebrar tomados por essa fé. Isso existe, eu conheço. Mas é raro, é relativamente raro. O Natal passa a ser uma liturgia de gastos, de festas, de felicidade obrigatória, e ele para de dar aquela alegria que ele deveria dar. Nós começamos a estranhar esse clima de alegria, de euforia, de quase felicidade obrigatória, que se chama Natal e Ano Novo. As pessoas dizem a você, boas festas. Você acha estranho, né? Afinal,
Por que não dizem isso no carnaval, onde é festa, no seu aniversário? As pessoas dizem a você que é uma festa religiosa, é o nascimento de Jesus, e muitas pessoas não são religiosas, mas se sentem constrangidas em responder sobre isso. Outras pessoas desejam que você esteja muito bem com a sua família, e alguns acham o Natal familiar muito chato, muito repetitivo, muito voltado a debates estéreis, como a presença ou não de passas no arroz, se é melhor pernil ou peru, se nós devemos botar maçã na salada de batata, e se alguém vai contar a infame piada do pavê. É um Natal no qual a família é obrigada a conviver, e às vezes algumas pessoas não querem conviver com a família. Então fica uma festa como se o roteiro fosse perfeito. Festa, final de ano, especialmente porque sobrevivemos a um ano desafiador, mas o elenco é complicado. Eu não quero estar com todas aquelas pessoas. Eu não quero, especialmente esse ano eu posso até alegar que contra a aglomeração eu vou evitar encontrar tanta gente. Natal é um desafio. Eu acho que o primeiro desafio do Natal, que eu já comentei em algumas ocasiões, é a injustiça de comparação com o Natal da infância. As pessoas na infância tinham ou constroem a ideia de um Natal perfeito. Muitas pessoas imaginam que o momento atual é a grande causa da divisão das famílias. A polarização política, a divisão entre os grupos, as opiniões sobre os políticos eleitos ou não. Na verdade, é possível que exista uma certa idealização de uma família que no passado se sentava e conversava com franqueza sobre todos os assuntos e todos eram felizes e harmônicos. Você de fato acredita que há 10 anos, ou há 15, ou há 20 anos, sua família era perfeita e só agora ela está exposta a uma polarização? Todos os natais, em todas as épocas, todas as reuniões de família, nós podíamos identificar algum problema, algum obstáculo, um tio problemático, um sobrinho difícil, uma conversa áspera, um problema de divisão de despesas que não fechava bem a conta. Então não é exatamente agora, não é exatamente neste momento, mas há muito tempo nós temos que conversar abertamente sobre a ideia de unidade familiar. É apenas nosso problema? Eu gostaria de pensar em primeiro lugar que se você discorda de 60% do que o seu pai pensa, ou 70% do que o seu avô diz, eu recomendaria, na noite de Natal, na refeição em conjunto, conversarem sobre os 30% que vocês concordam. Ou seja, vocês são uma família, vocês têm a mesma genética, têm histórias em comum, vocês compartilham ancestrais, vocês compartilham o que nós chamamos de familietos, ou seja, expressões únicas da sua família. Vocês têm algo a viver naquela noite. Vocês podem conversar sobre temas que não sejam os temas da divisão. Para isso eu preciso abrir mão de um certo narcisismo, ou seja, eu tenho a minha posição política. Você tem a sua posição política. Por que tentar convencer a outra pessoa se ela não será transformada naquela noite? Nós não precisamos amar todas as pessoas que nos cercam, mas nós precisamos respeitar as pessoas, porque afinal, se estamos juntos em uma cerimônia de Natal, de Ano Novo, em um aniversário, em algum evento familiar, há algo que nos une. Se não houvesse nada, nós não estaríamos juntos. E estando juntos, e há algo que nos une, o mais agradável é que a gente enfatize aquilo que aproxima a família e não aquilo que afasta. Sim, eu tenho um tio que considera o candidato A um horror e eu tenho um outro tio que considera o outro candidato um horror. Nós não podemos falar apenas sobre o fato que ambos os tios são filhos da mesma mãe, do mesmo pai e fizeram parte da minha infância. Não temos nenhuma história para compartilhar, não temos alguma música a cantar e se for uma família religiosa, uma oração a ser feita, precisamos necessariamente tocar naquele ponto. Todas as pessoas têm pontos cegos. Eu
você e cada membro da família. Todas as pessoas têm pontos que a gente sabe que nós não deveríamos tocar. Não posso fazer críticas, por exemplo, se uma mãe tem 2 ou 3 filhos, não posso fazer críticas sobre a educação desses filhos, sobre a aparência desses filhos. Isso eu sabia há 50 anos e não agora com a polarização. A gente tem pontos em que seria melhor evitar tocar, porque são pontos delicados. A religião de alguém, a convicção política, a orientação sexual de alguém talvez não seja o ideal para eu trazer para aquele ambiente. Eu posso falar de outras coisas, mas é só isso que eu consigo falar? Você realmente passa 24 horas falando daquele mesmo tema? Neste caso, o problema não será a polarização, mas a chatice de um tema único e repetitivo. Afinal, é um exercício. O exercício em que eu quero viver com a minha família um momento de unidade. Eu sei que há divisões, eu sei que há pessoas que se insultaram no grupo de WhatsApp da família, mas se eu quero viver um Natal, e um Natal pacífico e reconciliado, eu vou sugerir às pessoas que nós consigamos evitar esse tipo de tema que divide e possamos enfatizar o tema que nos aproxima, o tema que nos torna uma família, porque afinal, se eu não encontrar nada que torne esta família uma família, eu não vou questionar a polarização política do país ou do mundo. Eu vou questionar se é necessário que essa família se reúna no Natal ou em qualquer outra ocasião. Eu tenho certeza que em todas as famílias há algo que possa unir. E este é um momento de reconciliação, em que nós devemos deixar de lado a nossa convicção que a verdade mora em cada um de nós e que talvez o outro tenha outra verdade. Se eu acredito nisto, eu posso evitar os temas espinhosos e posso desenvolver os temas que falem daquilo que nos une, que nos torna uma família. As famílias são imperfeitas. As famílias têm pessoas mais ou menos agradáveis. As famílias têm gente mais disposta a compartilhar o trabalho e os gastos e gente menos disposta. As famílias todas possuem todos os tipos de espíritos de natais presentes, passados e futuros, mas quase todos assombrados por uma memória de natais bons, que tornam o presente difícil, ou de natais complicados, que tornam o presente igualmente complicado. Eu nunca encontrei, acho possível que exista, mas eu nunca encontrei alguém que não goste do Natal, que diga que é uma bobagem e que tranquilamente durma na noite do dia 24 sozinho, dizendo: eu não dou bola pro Natal. O Natal não é importante para mim, é um dia como outro qualquer, e dorme tranquilo e acorda tranquilo. Eu já encontrei muita gente que não gosta do Natal, mas quase todos sofrem nesse isolamento, sofrem com a alegria alheia e usam esse desprezo pelo Natal como uma forma de dizer: ai, que bobagem essa festa. E dizem tanto que essa festa é bobagem que parece aquele adolescente blasé que, tendo medo de ser rejeitado em um encontro com outros da sua idade, já sai de casa dizendo: não quero essa festa só de gente chata, porque assim, se ele for rejeitado, ele já está preparado diante da dor da rejeição. Natal é uma ocasião para você se encontrar com pessoas que podem ser sua família. Se não for possível, podem ser os outros amigos, os amigos que também não possuem famílias ou não querem estar com as suas famílias. Natal é uma ocasião de baixar o medo, baixar essa guarda, ter capacidade de dizer: eu gosto de você, eu te amo, você é importante para mim. Você muda a minha vida. E essa comida que pode ser sofisticada ou média, e essa bebida que vai ser sofisticada ou média, é uma maneira de fazer uma espécie de comunhão, numa liturgia de contato, de estar em uma festa de fato, sem ficar olhando o celular, sem ficar ligando outros aparelhos, prestando atenção nas pessoas, celebrando, brindando, se entregando a um período do ano em que tudo pode ser inclusive cafona. É lícito chorar no Natal, se esse choro for sincero. É lícito lamentar pelas pessoas que se foram, porque a saudade é uma forma de amor na memória. É lícito usar vermelho e dourado, a única ocasião do ano que você pode usar vermelho e dourado em abundância. Natal é cafona. O Natal permite que você coma e beba. O Natal permite que você se entregue à presença, não para escapar da vida, mas para celebrar a vida. Então, diferente do seu Scrooge, que se entregou ao afeto com medo da solidão futura, eu diria que quem não se entrega ao afeto já vive a solidão presente. E o futuro será apenas a continuidade de tudo isso. E o Natal é uma ocasião para eu ter empatia, esse sentimento extraordinário. O sentimento pior que eu posso ter por alguém é a antipatia.
Há um sentimento um degrau acima que se chama simpatia. É um sentimento quase comercial. Eu sorrio que eu quero lhe vender algo, como se fosse um atendente fast food. E finalmente é um sentimento superior, uma palavra que veio para o alemão no século XIX, de origem grega, mas veio para o alemão, inicialmente aplicada a escolas artísticas, esse empathos, essa capacidade de sentir junto. Algo superior à simpatia, que é o sorriso, algo muito superior à antipatia, que é o fechamento carrancudo na minha dor. A empatia é a capacidade de eu me entregar não por medo de ficar sozinho, mas porque eu sinto que o amor, a convivência, com a alteridade do amor, ou seja, com a diferença dos outros, me obriga a sair de mim, me obriga a sair do meu casulo, da minha gaveta, da minha casinha e me abrir para as pessoas e me abrir para os outros. E por isso, é irrelevante passas ou não no arroz, é irrelevante a piadinha infame do pavê. O tio que conta a piadinha do pavê é de fato o tio que está querendo agradar. E essa é a maneira dele ser divertido. Ele não é divertido, mas ele é afetivo.